Esta mensagem vem no seguimento da mensagem anterior, em que nós vimos que Paulo abriu mão de tudo por amor a Cristo, em que a sua prioridade era buscar a Cristo. A sua prioridade era Cristo. E por amor a Cristo, ele deixou as glórias do passado. Ele deixou as credenciais que podiam lhe trazer orgulho para então poder buscar e viver com o Senhor. Porque ele viu que o Senhor fez algo extraordinário na sua vida. O Senhor o mudou, o Senhor o libertou, o Senhor lhe deu uma nova vida e por isso ele estava alegre e abre mão de tudo por amor a Cristo. E hoje vamos falar sobre maturidade cristã. Mas antes de o fazermos, vamos então ler o texto. Filipenses capítulo 3, e vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Eu queria levar-vos a fazer um exercício de memória. Lembram-se de quando eram pequenos? Lembram-se de quando eram crianças, adolescentes? O que é que costumavam fazer nessa altura? Possivelmente pregar algumas partidas aos vossos pais, possivelmente fizeram algumas birras, possivelmente não entenderam em alguns momentos os vossos pais. Quando nós olhamos para trás, nós vemos que fomos crianças, fomos adolescentes. Tivemos os nossos momentos. Mas hoje os irmãos são iguais ao que eram quando crianças e adolescentes? Os irmãos continuam a fazer birras? Os irmãos continuam a pregar partidas? Acho que não. O tempo de criança já passou. O tempo de adolescente já passou. Agora já somos crescidos. Agora já somos adultos. Agora já não temos algumas práticas daquelas que tínhamos. Talvez hoje tenhamos a receber algumas práticas daquelas que tivemos. Mas já somos crescidos. Somos adultos. Estamos a amadurecer. Estamos a ser mais responsáveis. Estamos a ter mais domínio próprio. A vida vai nos moldando. E nós somos obrigados a crescer. Temos que crescer, porque é o processo natural. É saudável que assim aconteça. O mesmo nós podemos transportar para a vida espiritual. Uma coisa é quando nós aceitamos a Cristo. Éramos criancinhas. Tínhamos que ser alimentados com leite. Tínhamos as nossas dúvidas, muitas vezes muitas dúvidas, mas o processo natural é que deixemos de ser crianças espirituais e passemos a ser adultos espirituais. Assim como se acontece no nosso físico, assim tem que acontecer também a nível espiritual. Não pode ser de uma outra maneira. Mas agora pensemos. Será que tem havido mudança na nossa vida? Será que aquilo que nós éramos quando aceitamos a Cristo ainda continua a estar presente em nós? Ainda continuamos a ter os mesmos procedimentos, os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes? É importante que assim não aconteça. Nós somos exortados à maturidade cristã.
Não podemos ficar parados no tempo. Não podemos. E nós vemos aqui um homem já com um bom historial, um homem com obra, mas ele está no processo. Ele continua a crescer. Ele continua a buscar a perfeição para a sua vida. Reparem a sua determinação. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo. Ele reconhece que ainda não conseguiu chegar lá, mas está a desenvolver-se. Está a procurar ser cada dia melhor para assemelhar-se a Cristo. E a palavra aqui, prossigo, é uma palavra que envolve energia, que envolve esforço. Ele esforçava-se. Ele procurava, então, prosseguir. Porque quando falamos em prosseguir, falamos de ultrapassar obstáculos. Falamos de ultrapassar etapas. Falamos de passar por algumas situações. Ele não está satisfeito com aquilo que alcançou. Ele prossegue. Ele não se contentava com aquilo que já tinha. Ele sabia que tinha um caminho pela frente e que tinha que percorrer esse caminho. Era alguém que prosseguia. Não estava contente com a posição, não estava contente já com o seu crescimento. Ele queria continuar a crescer mais. E é interessante a imagem que ele usa em 1 Coríntios, e eu convido-vos a abrir em 1 Coríntios, capítulo 9. E ele fala desse esforço que empreende para chegar lá, para alcançar a coroa incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 a 27. Ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vemos aqui a sua determinação. Ele está determinado em crescer mais e mais. Ainda não está contente. Assim como nenhum de nós deve estar contente aonde se encontra. Só se os irmãos já forem perfeitos. Aí já não há mais nada a trilhar. Mas acho que nenhum de nós ainda chegou à perfeição de Cristo. Então temos um caminho. Não podemos nos contentar com aquilo que somos hoje. Temos que continuar a avançar. Para que daqui a 5 anos, quando olharmos para os dias de hoje, nós possamos ver, ocorreu esta mudança, ocorreu aquela e aquela também. É necessário crescimento. A estagnação não deve fazer parte do povo de Deus. Infelizmente, alguns param no tempo. Ficam estagnados na posição. Parece que os pés prenderam. Parece que a cabeça prendeu e não há como avançar. Mas nós somos chamados a avançar. Reparem o que o autor aos Hebreus disse a esta comunidade. Ele vai dizer a esta comunidade: do qual muito temos que dizer-vos de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Quando o autor aos Hebreus escreve esta carta, encontra uma comunidade parada no tempo. As dúvidas, as situações tinham levado a estarem parados.
E como parados, não podiam se alimentar de alimento sólido. Tornaram-se negligentes para ouvir. Negligentes para ouvir. Entrava por aqui, saía por aqui. Não davam ouvidos. E por isso o autor aos Hebreus tem que chamá-los a atenção. Sois negligentes. Sois crianças. Temos um caminho a percorrer. Devemos fazê-lo com determinação. A maturidade ainda não foi alcançada em pleno. Temos que prosseguir para lá chegar. Temos que prosseguir. Mas surge a pergunta, como prosseguir? Quais os passos que eu tenho que empreender para conseguir? E o texto apresenta-nos alguns passos. Reparem que o primeiro passo é o passo da humildade. É preciso ser-se humilde para se reconhecer aonde se está. Ele vai ter essa humildade, ele vai dizer, irmãos, quanto a mim, ele está a olhar para si, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, ele está a falar na primeira pessoa do singular, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O primeiro passo é a humildade. Ele não tem o atrevimento de julgar-se perfeito. E vejam que quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele já tinha feito 3 viagens missionárias. Era muito conhecido. Ele tinha obra feita. Ele tinha levado muitas pessoas a Cristo. Ele tinha organizado várias igrejas em vários locais, entre os quais Filipos. A igreja de Filipos foi fundada com o trabalho do apóstolo Paulo. Ele estava preso por realizar a obra de Deus. Mas vemos, ele não se coloca acima dos crentes. Ele não se exalta. Ele não puxa pelo seu passado. Ele diz, eu ainda não cheguei lá. Humildade. Porque sem humildade não se vai a lado nenhum. Sem humildade não há bem-aventurança. A primeira bem-aventurança diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então é preciso humildade para que se receba aquilo que Cristo preparou para nós. Sem humildade não há exaltação. Tiago vai dizer, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos. Sem humildade também não há graça, porque Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Sem humildade as nossas orações não são respondidas. Humildade. E vejam a humildade deste homem, deste grande homem. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas vemos aqui um outro passo. É esquecer-se daquilo que deve ser esquecido. Esquecer aquilo que deve ser esquecido. Ele esqueceu-se das glórias do judaísmo. Ele esqueceu-se dos gostos do passado. O passado não o tornava amargurado. O passado não o definia. O passado não condicionava a sua vida. E por vezes, o motivo de não prosseguirmos é estarmos agarrados ao passado. Que passado glorioso nós tivemos. Aquilo que fizemos lá no passado, tínhamos tantas coisas, tínhamos tantas atividades. E às vezes estamos presos às glórias do passado. Contentamos-nos com as glórias do passado. E não olhamos para a frente, para as glórias do presente, para as glórias do futuro. É importante nós nos libertarmos das glórias do passado. Foram importantes,
mas tiveram o seu tempo. Não podemos ficar presos a essas glórias do passado. Porque alguns estão tão presos lá atrás que não têm olhos para a frente. Só olham para trás. O passado não deve ser o para-brisas da nossa vida. O passado deve ser o espelho retrovisor. Em que de vez em quando olhamos para o espelho retrovisor para podermos fazer manobras com segurança. Mas acho que nenhum dos condutores aqui presentes está constantemente a olhar para o espelho retrovisor. Porque se faz, está sujeito a bater contra o carro da frente. O passado não é o nosso para-brisas. O passado deve ser o nosso espelho retrovisor. Olhamos para ele de vez em quando para aprendermos, para retirarmos lições a fim de podermos nos conduzir com segurança no presente. Precisamos também esquecer, e Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas ele não esquece só por esquecer, porque ele tem algo melhor para recordar. E ele quer, para recordar não, para conquistar. E o versículo 13 diz, avançando para as que diante de mim estão. O terceiro passo para alcançarmos a maturidade é avançar. Avançar. E avançar é um particípio, a forma verbal avançando, é um particípio que transmite a ideia de um atleta em plena carreira, que se concentra todas as suas energias para chegar ao fim. Precisa fazer uma gestão das energias para chegar ao fim. Para não desfalecer a meio do percurso. Porque ele olha para a frente. Ele quer chegar lá. Avançar. E o autor aos Hebreus também fala àquela comunidade que estava negligente para ouvir, que estava parado no tempo. Ele vai dizer mais à frente, no capítulo 12, versículo 1 e 2, o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Correr com perseverança. Correr tendo nossos olhos colocados em Jesus. Era isso que ele pretendia. Mas às vezes assim não acontece. E às vezes há imagens que valem mais do que 1000 palavras. E eu queria que os irmãos vissem um pequeno enxerto de um vídeo. Está a decorrer a competição, o torneio europeu de atletismo. Está a decorrer o Campeonato Europeu de Atletismo. E na sexta-feira aconteceu um episódio quase que surreal. E às vezes é o que pode acontecer conosco também. Presta atenção, 20 km de marcha. A atleta está a chegar ao fim. Mas veja o que é que aconteceu. Perceberam a imagem? Aquela atleta que estava com a bandeira da Espanha já estava a celebrar. Pensava que estava ganho. Reparem que ela vai levantar a mão a pensar, ganhei. E de repente vê-se ultrapassada na linha de meta. Ficou com a boca aberta diante dessa situação. 20 quilômetros. Grande esforço que ela empreendeu. Estava quase lá. Mas começou a lançar os foguetes antes do tempo. Teve tempo de buscar a bandeira, pô-la ao pescoço, pensando que já estava garantido. E quando de repente ela foi ultrapassada. E esse é o risco que nós podemos correr. Estamos já a festejar, estamos quase a chegar lá, mas acabamos por ser ultrapassados.
acabamos por perder o galardão, perder a recompensa. Por quê? Porque nos distraímos. Começamos a olhar para a multidão, começamos a acenar, a fazer gesto de vitória, quando a corrida ainda ainda não tinha sido concluída. Distrações. E sabem, irmãos, é isso que o diabo procura fazer na nossa vida. Procura colocar distrações. Às vezes nós começamos tão bem uma corrida, às vezes nós começamos tão bem a nossa caminhada cristã, estamos empolgados em chegar ao fim, estamos quase lá, mas somos seduzidos. Somos seduzidos pelas pessoas, somos seduzidos pela fama, somos seduzidos pela riqueza e acabamos por ser ultrapassados. Aconteceu sexta-feira. 20 quilómetros de marcha é uma competição difícil. Demora horas a fazer 20 quilómetros de marcha. Não podem levantar os dois pés em simultâneo. Um pé tem que estar sempre assente, porque senão são penalizados. Envolve esforço. E ela estava quase lá. Começou a comemorar antes do tempo e foi ultrapassada. E nós devemos ter cuidado. Porque não é só o que importa, não é só começar bem, é terminar bem também. De que vale eu começar bem? De que vale um atleta começar muito bem e lá distanciado, mas começam-lhe a faltar as forças? Começa a ter câimbras. Começa a distrair-se. De que vale? Acaba por ser ultrapassado. Avançar. Avançar. Avançar para aquilo que está diante de nós. Era isso. Não tirar os olhos de Cristo. Temos um caminho a percorrer. Temos uma carreira que nos foi proposta, que nos foi apresentada por Cristo e temos esta carreira para a realizar. O apóstolo João disse: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós temos que ter cuidado em relação a isso. Chega ao último ponto da mensagem, que é a questão da recompensa. Um atleta, quando ganha, ele vai receber o prêmio. E a imagem que Paulo usa aqui é a imagem de um atleta que está em alta competição, mas que tem um prêmio diante de si. E este prêmio está no versículo 14 de Filipenses 3, no texto que nós lemos. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Ele sabia o que estava depois da meta. Ele sabia o prêmio que o esperava. E estava determinado a atingir o alvo, a chegar lá. E o alvo qual é? É Jesus Cristo. É sermos como Jesus Cristo. É um processo para toda a vida. Sermos como Jesus Cristo. O autor aos Hebreus disse: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por vezes as tentações, por vezes os sofrimentos desta vida, elas tornam-se sombras que ocultam da nossa vista o supremo alvo. Às vezes essas situações podem escurecer os nossos olhos para não contemplarmos o alvo, para não contemplarmos o prêmio. Mas Paulo tem a sua visão clara sobre o caminho que tem a percorrer e sobre o prêmio que o espera. Prossigo para obter o prêmio. E no fim da carreira está o prêmio. Lembramos aquilo que Jesus Cristo disse à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vemos no texto que lemos em 1 Coríntios, capítulo 9, que Paulo fala de uma coroa incorruptível. Ele desejava chegar lá, desejava receber
essa coroa incorruptível. O prêmio que Paulo desejava não era saúde, não era prosperidade econômica, não era conforto, era a vida eterna. E no fim da sua jornada, Paulo está ciente de que vai receber este prêmio. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E diz mais: desde agora me está reservada a coroa que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a eles, mas todos aqueles que amarem a vinda do Senhor, que desejarem a vinda do Senhor. Então vemos aqui Paulo, o apóstolo Paulo, que desejava então receber este prêmio das mãos de Deus. E quanto mais um crente se torna experiente na carreira cristã, quanto mais ele conhece ao Senhor, mais consciência ele vai ter, ou mais desejo ele vai ter de chegar à perfeição de Cristo. E mais consciência ele vai ter também de que ainda falta um percurso pela frente, à medida que conhece Cristo. Conhecer. E Paulo então tinha isso. Mas há quem não se importe, que não se importe com o prêmio, que não se importe em crescer, que é uma criança na fé. E como é que nós podemos identificar uma criança na fé? É alguém que vive agarrado às coisas deste mundo. É alguém que conhece pouco a Bíblia. É alguém que trabalha pouco no reino de Deus. É alguém que tem os seus desejos sufocados, os seus desejos espirituais sufocados pelos interesses deste mundo. Mas Paulo vai dizer, ele dá o seu testemunho, ele fala então da sua determinação em alcançar mais e mais, em assemelhar-se a Cristo. Depois ele conclui: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este mesmo sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Aqueles que são perfeitos, aqueles que são maduros, devem ter o mesmo sentimento, o mesmo desejo que o apóstolo Paulo demonstra. Mas ele está a dizer: olha, se não fizerem isso, se não seguirem o meu exemplo, não é comigo, não é a mim que vão ter que dar contas. É ao Senhor. Eu não vou-vos pedir contas, é ao Senhor. Também isto Deus vos esclarecerá. Vemos aqui Paulo exortando, através do seu exemplo, a forma como eles deviam continuar a avançar. Ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andar de acordo é andar na mesma regra, é andar na mesma linha. Não sei se os irmãos gostam de corridas, mas a corrida de 100 metros é uma corrida empolgante, em que tem que haver um grande arranque, uma grande reação, mas também vemos que eles têm que seguir dentro daquelas linhas. Eles não podem ir para a linha do outro. Cada um tem uma linha diante de si e tem que ir dentro daquelas balizas. Não pode ultrapassar. Porque se ultrapassa é desqualificado. E nós também somos chamados a caminhar, a correr com balizas. Não podemos fugir daquela baliza, não podemos fugir daquelas marcas que nós temos. Prosseguir. Maturidade cristã. A maturidade cristã envolve-se no nosso avanço dia após dia. E ao terminar, quero deixar convosco 3 lições. Primeiro, a humildade é fundamental. É fundamental nós olharmos para nós com olhos de ver. Não olharmos para nós para puxarmos pela nossa autoestima, para dizermos: eu sou tão bom, eu faço tantas coisas. Não, sermos humildes diante do Senhor e para reconhecermos a distância que nos separa dele. Também não devemos ficar presos ao passado. O passado não nos deve definir. Nós passamos por muitas coisas no passado, fizemos coisas boas no passado, grandes obras foram feitas no passado. Também
também deve ter acontecido coisas complicadas no passado, mas o passado não deve definir aquilo que nós somos em Cristo Jesus. E por último, a perseverança do crente demonstra a sua busca. Perseverar. Perseverar nele. Não deixarmos que outro tome o nosso galardão, que outro nos ultrapasse por causa das distrações deste mundo. Como disse Jesus, sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que assim possa ser. Que nós possamos ser perfeitos como Deus é, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé.